Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia promove campanha contra o mieloma múltiplo. A Prefeitura promete entregar obras do Jardim Japonês na Avenida Beira-Mar em julho deste ano. A arte em destaque no Salão de Abril. A mostra reúne 30 obras de artistas de todo o país. Longa-metragem cearense ganha prêmio nacional e é exibida na Argentina. E ainda, Museu de Arte da UFC expõe obras de Chico da Silva, um dos maiores artistas plásticos do estado. Agora, no Jornal UFC, segunda edição. Boa tarde. Depois de 1 ano e meio de atraso, a Prefeitura de Fortaleza anuncia que o Jardim Japonês da Avenida Beira-Mar deve ficar pronto para as férias de julho. Veja na reportagem de Ana Paula Lima. O Jardim Japonês foi construído no lugar do famoso Morro do Granville, na praia de Iracema. Fica em frente às quadras de vôlei de praia e está quase pronto. 95% das obras já estão concluídas. No entanto, quem passa pela Beira-Mar ainda vê com desconfiança a homenagem aos japoneses. Uma praça japonesa em Fortaleza não combina muito bem com o que é o cearense. Era para ter feito uma praça, né, no Museu Cearense em um espaço aberto, né? Seria melhor uma praça para os humoristas de Fortaleza, né, da terra, né? Mesmo com as críticas, o responsável pelo projeto arquitetônico do espaço, Salomão Nogueira, defende a realização da obra. O Jardim Japonês é um exemplo há milênios para o mundo inteiro como um jardim de coexistência pacífica para todos. É um jardim que desperta emoções, desperta sensações. É um jardim novo para Fortaleza, é um presente cultural que eu acho que a população ainda não faz dimensão do quanto vai ganhar com isso. A ideia do jardim veio do Instituto Cultural Nipo-Brasileiro em comemoração ao centenário da imigração japonesa no Brasil, em 2008. O jardim terá, além da programação turística, atividades da cultura oriental. É pensado também que no espaço lá se desenvolvam práticas orientais. E aí vem Tai Chi Chuan, vem meditação, vem yoga. O Jardim Japonês deveria estar pronto no fim de 2008, mas a previsão agora é junho de 2010. O espaço foi planejado antes mesmo da requalificação da praia de Iracema, que visa explorar o potencial turístico da Beira-Mar. A obra sofreu ao todo 6 adiamentos. A Prefeitura acredita que, dessa vez, o prazo será cumprido. Diferentemente da iniciativa privada, a obra pública ela passa por controles e passa, digamos assim, por fiscalizações próprias mesmo da área pública. E isso muitas vezes ocasiona um ritmo diferenciado e às vezes determinados ajustes precisam que sigam todo um rito, todo um processo que muitas vezes demanda mais tempo do que nós realmente tínhamos programado. No Jardim Japonês é possível observar uma série de símbolos orientais, desde o templo às plantas que adornam o lugar. O tori, que é o pórtico de entrada, os toros, que são os totens, na realidade são monumentos escultóricos, né? Vão ser 8 totens de 7 metros de altura que não estão construídos ainda. Tem o próprio templo, tem a nascente, a ponte, as plantas orientais, e cada uma delas tem uma simbologia específica. O custo total da obra foi de R$1.200.000. Para o gerente do projeto, o investimento vai valer a pena. Vai ser um espaço muito bacana, que vai ser muito bem frequentado e vai ser um cartão postal para Fortaleza. A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia promove durante este mês uma campanha pelo diagnóstico precoce do mieloma múltiplo. Esse tipo de câncer raro pode apresentar sintomas parecidos com os de outras doenças. Isso dificulta a identificação mais rápida e o tratamento da doença. Seu Antônio faz tratamento para o mieloma múltiplo há 2 anos no Hemose, através do SUS. Como muitos pacientes, não sabia que tinha a doença. Ele pensava que tinha anemia e só foi descobrir o mieloma 6 meses depois. Seu Antônio faz quimioterapia e agora faz tratamento com inibidores. Então o senhor está sentindo melhora com o tratamento? Mas muito melhor mesmo. Muito melhor. Eu não andava e as enfermeiras sempre dizendo que eu ia sair daqui andando. Realmente eu estou andando. A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALE, está promovendo a campanha Dores Ósseas Pode Ser Mieloma Múltiplo. O objetivo da campanha é alertar a população à importância do diagnóstico precoce da doença. Adelane Araújo, representante da ABRALE em Fortaleza, dá mais informações sobre a divulgação da campanha.
Dores ósseas pode ser mieloma múltiplo. As ações têm sido de levar informação à população. Então, a gente está distribuindo folder, colocando cartazes em instituições, centros de tratamento, locais onde tem atendimento prioritário ao público da terceira idade, já que é o público-alvo da campanha. Não existe no Brasil uma estatística muito correta, já que essa cobertura da incidência de câncer é feita pelo INCA. Então, os dados que a gente tem são dados do centro de tratamento. O que a gente sabe é que a cada 100 mil pessoas, 4 são atingidas pelo mieloma múltiplo. O Dr. Emerson Eulálio, hematologista do Hemoce, explica quais são os sintomas da doença. Os principais sintomas do mieloma múltiplo são as dores ósseas, que podem ocorrer em qualquer parte do esqueleto, mas principalmente na coluna e nos ossos que sustentam carga, como o fêmur, os ossos dos braços, das pernas, a anemia e os sintomas decorrentes da anemia, o cansaço fácil, a falta de ar, o desconforto à prática de atividades físicas, a palidez mucocutânea. O mieloma também pode se apresentar como uma parada do funcionamento dos rins, uma insuficiência renal. O principal centro de referência no tratamento do mieloma múltiplo em Fortaleza é o Hemoce. O centro disponibiliza quimioterapia e radioterapia, além de tratamentos paliativos para os pacientes que estão em estágio mais avançado. O Hemoce também realiza transplante autólogo de medula óssea, ou seja, quando o paciente recebe uma parte sadia da própria medula. Mas para que o tratamento tenha mais resultado, é essencial o diagnóstico precoce. Para saber mais sobre o mieloma múltiplo e conhecer o trabalho da ONG Abrale, basta acessar o site www.abrale.org.br. Você também pode ligar para o telefone 0800 773 9973. A ligação é gratuita. Começa nesta quinta-feira o primeiro Festival das Juventudes na Praia da Cofeco, aqui em Fortaleza. O tema do festival é América Latina e as lutas juvenis. A principal atração vai ser o Show dos Mutantes, além das apresentações de Zé Cabaleiro, Teatro Mágico e Luiz Melodia. A programação é de graça e continua até 6 de junho. Quem quiser outras informações pode acessar o site www.festivaldasjuventudes.blogspot.com. Uma onda de calor tem alterado o cotidiano de quem mora em Fortaleza. Os dados da FUNSEMI indicam que as temperaturas na cidade variam entre 32 e 34 graus. Com isso, homens e mulheres encontram novas formas para se livrar do calor. O que você faz para se livrar do calor em Fortaleza? Eu atualmente estou tomando bastante banho. Tentar tomar a maior quantidade de líquido possível. Só água de coco gelada, bem gelada. Garrafa de água, sombrinha, sorvete e água de coco. Esses são alguns itens que se tornaram essenciais para quem não quer sofrer tanto com o calor em Fortaleza. Nos últimos meses, o clima da capital, que já era quente, ficou mais quente ainda, e isso obriga o fortalezense a exercitar sua criatividade. Esse é o caso de Vanderlita e Maria Leide. Uma é bancária e outra é dona de casa, mas as duas têm um ponto em comum. Elas criaram sua própria maneira de se livrar do calor. No caso de Maria Leide, a solução é molhar a nuca e ficar na frente do ventilador. E quando não adianta, ela toma medidas extremas. Os meus filhos acham muito engraçado. Um dia quando eu cheguei para eles e disse que, olha pessoal, provoca o calor até não aguentar mais. Eu tô molhada de suor, eu vou para casa da mamãe, vou tomar um banho, vou pro quarto dela que tem ar-condicionado. E eles ficaram em casa com calor e eu não vou na casa da minha mãe. Já Vanderlita foi bem mais longe e tentou improvisar. Eu descia lá para a garagem, ligava o carro, ligava o ar e ficava lá uma meia hora até parar o calor. Aí eu subia, era a mesma coisa. Segundo a FUNSEMI, as altas temperaturas em Fortaleza estão ligadas a um problema bem específico. Esse ano a gente está sob a influência do El Niño. É um fenômeno que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico acima do normal. Normalmente esse fenômeno tem consequências aqui no Nordeste de aumento da temperatura e diminuição das chuvas. Então, isso aí associado também à falta de chuvas aqui na nossa região, aumenta ainda mais a temperatura. Se por um lado todo esse calor prejudica o cotidiano do fortalezense, por outro ele acaba aquecendo o comércio de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. No caso do ar-condicionado, as vendas têm aumentado bastante nos últimos dias. O telefone não para de tocar, cliente na loja, às vezes até 3, 4 clientes de uma vez só, sem a gente ter nem condição de atender. E esse movimento cresce desde novembro, apesar de o ar-condicionado custar em média R$ 1.500 e também aumentar o valor na conta de energia. Eu diria que o mercado de ar-condicionado cresceu esse ano algo em torno de 20%.
as vendas estão bem aquecidas em função da condição climática que atravessa o país, principalmente Fortaleza hoje. Mesmo com todas as alternativas para diminuir o calor, o fortalezense espera mesmo a chegada das chuvas. A quadra chuvosa deveria ter começado em fevereiro, mas até agora só houve chuvas esporádicas. E a tendência é que as chuvas fiquem abaixo da média. A previsão do tempo, que é essa previsão a curto prazo, por enquanto ainda não mostra chuva. Mas com certeza devemos ter, no mês de abril ou maio, um período de chuva mais regular. No próximo bloco, Salão de Abril reúne trabalhos de artistas de todo o país. E ainda, longa-metragem cearense ganha prêmio nacional. É logo depois do intervalo. A Prefeitura de Fortaleza promove a 61ª edição do Salão de Abril. O tema deste ano é Qual Lugar da Arte? A mostra está montada em 3 lugares diferentes, no Passeio Público, no Centro de Referência do Professor e na Rua Major Facundo. O Salão de Abril deste ano quer instigar o público para a reflexão sobre o papel da arte na sociedade. Desde o dia 16 de abril, é possível conferir exposições de arte contemporânea para além do espaço dos museus. A curadoria do salão selecionou 30 obras dos 405 trabalhos inscritos. O Salão de Abril procura ocupar o espaço de rua porque é no espaço de rua que passa o transeunte comum. Aquela pessoa que muitas vezes não virão aqui mesmo na galeria, não irão no museu, não tem acesso a esses bens culturais que a cidade promove. Esse é o papel da arte, é despertar algo e não simplesmente trazer uma bagatela de informações. O salão reúne exposições de artes plásticas, performances e videoinstalações. Trabalhos intrigantes, bem-humorados e provocadores podem ser conferidos pelo público. E eles provocam diferentes reações. Os que não gostam de arte contemporânea já criticam, já escrevem no livro algumas críticas, entendeu? Até pela questão de ser contemplado ou não. Uma novidade do salão deste ano é a premiação de um artista com uma bolsa no valor de R$10 mil. A ideia é incentivar os estudos e a formação do artista selecionado. O cearense Jared Domício foi o vencedor do prêmio com o trabalho Arquivo de Horizontes. O que eu fiz foi copiar só as linhas de horizonte. E meu trabalho, ele consta desse arquivo de horizontes, né, como o próprio nome diz, que tenta um pouco dar ao espectador, à pessoa que observa, essa relação de como o espaço é percebido ao longo do tempo por diferentes artistas. O Salão de Abril contemplava em suas primeiras edições somente artistas cearenses. Hoje o evento também abre espaço para artistas do cenário nacional. A primeira edição do Salão de Abril aconteceu em 1943, promovida pela União Estadual dos Estudantes. Importantes artistas cearenses tiveram espaço ao longo da história do salão. Raimundo Sela, Antônio Bandeira e Nilo de Brito Firmeza, os Trigas, faziam parte da Sociedade Cearense de Artes Plásticas, a SCAP, que movimentava a cena cultural cearense. O Salão de Abril foi mais eclético, diversificou mais a presença do artista, deu possibilidade ao artista se manifestar. A Prefeitura de Fortaleza passou a organizar o salão a partir de 1964. Strigas tem algumas reservas quanto à organização atual do salão. O salão é levado artificialmente para mostrar uma coisa que não é a nossa realidade, que não é a nossa representatividade. Mas o Salão de Abril é um salão que, antes assim do que nunca, o filme Estrada para Ítaca marca uma nova safra de cineastas cearenses. O longa-metragem foi o vencedor nas categorias de público e crítica da Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais. E agora vai ser exibido no Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires. Eu conversei com os responsáveis pelo filme. Após a morte de um companheiro, 4 amigos partem em uma jornada de rumo incerto, em que a vivência do percurso importa bem mais que o destino da viagem. Inteiramente filmado no Ceará, Estrada para Ítaca tem a assinatura de Guto Parente, Pedrinho Diógenes e dos irmãos Ricardo e Luiz Prete. A escassez de recursos foi compensada com bastante empenho e criatividade, já que os 4 acumularam todas as funções possíveis dentro do filme: direção, produção, roteiro, fotografia e inclusive atuação. A gente se reuniu várias vezes para escrever o roteiro, escrevemos juntos, todas as decisões
do filme, tanto durante a feitura do roteiro quanto na produção mesmo do filme, que foi uma viagem que a gente fez juntos, apenas os 4. Também toda a decisão passava pelos 4 e foi bem surpreendente também, como uma coisa fluiu. O filme foi considerado o melhor longa-metragem da Mostra de Cinema de Tiradentes, recebendo os prêmios de público e crítica do Festival Mineiro no início do ano. Agora será exibido no Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires, o BAFICE, que acontece dos dias 7 a 18 de abril na capital argentina. A grande coisa do festival, eu acho que é a oportunidade de a gente estar conhecendo pessoas, a gente está indo lá para... Assim, um festival muito grande, ele passa 300 filmes, sabe, internacionais, de nomes assim, muito importantes do cinema. Sabe? Com os prêmios, Guto almeja despertar um interesse maior no público local, que para ele não dá o devido reconhecimento às produções aqui realizadas. Além da produção de filme, existe um pensamento de cinema que está ebulindo com isso. E aí eu acho que, consequentemente, o interesse pelas pessoas daqui tende a aumentar aos poucos, né? Assim, eu acho que a gente tem um complexo de vira-lata que a gente carrega, que tem uma dificuldade de olhar para a coisa, para o que é produzido aqui com a devida atenção. Respaldadas por uma indústria de peso, as produções americanas ainda dominam uma grandiosa fatia dos cinemas nacionais. O discurso parece batido, mas não custa dar uma conferida nos guias de cinema da cidade para perceber que o espaço para produções locais é praticamente inexistente. O que falta para produções independentes extrapolarem o circuito interno de festivais e chegarem ao grande público? A gente acha importante a internet, né, para suprir um pouco a falta de espaço nas televisões e no cinema, nem se fala no cinema comercial. Estrada para Ítaca simboliza bem um período peculiar do cinema cearense. Se o futuro dessa nova geração de cineastas ainda parece incerto, o presente é feito de experiências e muito trabalho. A maior responsável por essa ebulição cinematográfica na cidade tem sido a Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes, em funcionamento desde 2006 e da qual fizeram parte os 4 diretores. Uma escola muito ligada à realização, sabe, à prática, sabe, do cinema. Isso torna a experiência acadêmica com o cinema muito mais humilde. Uma exposição em cartaz no Museu de Arte da UFC resgata a história de Chico da Silva, um dos principais artistas plásticos do Ceará. A mostra está montada em uma das salas permanentes do MAUC. Os traços simples, as cores vibrantes, as figuras que lembram a fauna e as lendas amazônicas. São pássaros, dragões e serpentes retratados de forma ingênua, com uma pureza quase infantil. Ele parece ser bem criativo, são bem interessantes e chamam muita atenção por causa da coloração, que ele mistura muitos tons claros e escuros e se destaca bastante a pintura. Assim é a obra de Chico da Silva, artista plástico acreano que viveu boa parte de sua vida no Ceará e é considerado o maior pintor primitivista do país. A sua arte era pura, né? Era uma forma dele expressar o que ele trazia dentro dele. Chico da Silva nasceu na cidade de Alto Tejo, no Acre, em 1910 ou 1922. Como nunca possuiu qualquer documento, não é possível ter certeza quanto ao seu nascimento. O que se sabe é que veio para Fortaleza aos 10 anos de idade, perdendo o pai logo em seguida. Para sobreviver, Chico da Silva passou a realizar os mais diversos serviços, trabalhando como sapateiro e catador, por exemplo. Era no intervalo dessas atividades, enquanto caminhava pela Praia Formosa, no Pirambu, que Chico da Silva pintava seus animais fantásticos nas paredes das casas, desenhando com carvão e colorindo com folhas e cascas de frutas. Foi essa simplicidade de técnica, temas e formas que atraiu o pintor e professor suíço Jean-Pierre Chablot. Entusiasta das artes, Chablot estava decepcionado com a falta de originalidade das obras brasileiras. Para ele, faltava no país uma expressão artística pura, livre da influência dos trabalhos europeus. Por essa razão, o suíço acolheu com entusiasmo a arte produzida por Chico da Silva. O Chablot tomou esse cuidado de não interferir no trabalho do Chico. Ele fornecia material, ele dava condições para o Chico se expressar, mas sem interferir, justamente para o Chico não perder essa pureza. Sob a tutela de Chablot, Chico da Silva começou a pintar com outros materiais. Foi contratado pela Universidade Federal do Ceará para compor parte do acervo do MAUC e recebeu reconhecimento internacional, tendo 12 de suas pinturas premiadas com menção honrosa na Bienal de Veneza de 1966. A troca das paredes de taipa pelas galerias de arte não foi suficiente para tirar Chico da Silva da pobreza.
O dinheiro obtido com a venda de suas obras era usado para sustentar os seus principais vícios, o álcool e as mulheres. Ele era assim, bastante farrista, né? Ele gostava de uma farra mesmo e ele gastava. Chablon rompe com Chico da Silva em 69. É o início da decadência do artista, que atinge o ápice em 76, quando Chico da Silva é internado com cirrose hepática e tuberculose crônica. Mesmo não conseguindo voltar a pintar, Chico da Silva se tornou uma das principais personalidades da história da arte brasileira. E ainda continua sendo um foco, a meca para quem quer conhecer artes plásticas. A exposição Chico da Silva pode ser visitada de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. O Museu de Arte da UFC fica na Avenida da Universidade. Termina aqui mais uma edição do Jornal UFC. Uma boa tarde para você. Boa tarde.